8 graus. Destaques internacionais. E o Federal Reserve, né, o Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, aumentou os juros do país nesta quarta em 0,25 ponto percentual, para uma faixa de 5 a 5,25%, na 10ª alta consecutiva, marcando o maior nível das taxas desde 2007. Esse é um dos assuntos que nós vamos tratar agora com a nossa colaboradora, Gaúcha de Lajeado, especialista em saúde pública pela Escola de Saúde Pública do Rio Grande do Sul e mestre em Alimentos, Nutrição e Saúde pela Federal da Bahia. Claro, vamos conversar com a Fabiana Curvelo, a Fabi, que está conosco esta manhã, direto de Ann Arbor, no estado de Michigan, com as notícias dos Estados Unidos. Oi, Fabi, bom dia, como é que tu tá? Tudo certo? Bom dia, tudo certo. Me ouve? Te ouvindo muito bem. Ah, ótimo, que bom. Viu, Fábio? Além desse assunto aqui, que é o aumento na taxa de juros, que já era esperado, né? E isso preocupa, né? Porque isso também acaba aumentando aí os preços e a inflação, né? Nos Estados Unidos. Temos outros dois assuntos que, né, são recorrentes, que são mais dois atentados, dois massacres, um no estado do Texas e outro em Atlanta. Pois é, Braulio. Então vamos lá, né? Ontem o Fed anunciou pela 10ª vez consecutiva o aumento, eles vêm aumentando de 0,25 pontos, 0,25 pontos percentuais, a gente vem noticiando esse aumento por aqui. A intenção toda do aumento do aumento da taxa de juros é tentar conter a inflação e prevenir uma possível recessão. Como que impacta a vida do americano, né? Quando os bancos centrais eles aumentam esses juros, esses são juros para empréstimos para os próprios bancos, não significa que os nossos juros vão ficar de cara assim, vão aumentar. Por exemplo, a taxa de cartão de crédito aqui vai aumentar, hoje ela já está em 20% ao ano, que é uma taxa que é alta, então pode aumentar um pouquinho. Onde que impacta também? Pessoas que vão tirar o empréstimo para comprar casa. Existem 3 modalidades de empréstimo de casa. Um que você compra casa com juros fixos, outros que você compra casa com juros que são variáveis e outros que você compra casa que são juros variáveis do governo federal. Então, essas coisas acabam impactando. Outra coisa que impacta também é retirar empréstimo para pagar universidade, que é o crédito educativo. Esse empréstimo é de nível federal e o aumento desses juros também impacta para as pessoas pagarem as futuras dívidas de crédito, dificulta um pouco o perdão do governo nesses créditos educativos. Tudo isso que o Fed faz é para tentar conter, como a gente falou, tentar prevenir uma recessão. Entretanto, a Casa Branca anunciou ontem que não adianta muito esses esforços do Fed para ficar aumentando essas taxas de juro se o governo, até 1º de junho, não conseguir aumentar o teto de gastos. Né? Então, o quadro que se instala aqui é um quadro que foi anunciado ontem, bastante grave, que é uma possível, se eles não conseguirem aumentar o teto da dívida pública e provocar uma recessão, digamos assim, uma recessão que é programada, podem ver, eu anotei aqui, Braulio, 8 milhões de perda de empregos, 8 milhões de empregos vão ser perdidos, né? E a dívida e a taxa de emprego, então, seria a maior até da grande recessão. Então, é uma coisa bem grave e que o Banco Federal sozinho, o Banco Central sozinho não consegue conter. O governo precisa aprovar e aumentar essa taxa de gastos. Os cenários que tem na frente são bem graves. Se o governo der um pequeno calote, digamos assim, na dívida pública, essa recessão pode chegar a perda de 200 mil empregos. E se for um calote mais completo, digamos assim, então a recessão ela pode ficar, a perda de emprego pode aumentar 0,1 ponto por cento na taxa de desemprego. Então, o Estado americano, o país, né, os Estados Unidos agora estão num momento muito frágil, estão sim beirando uma grande recessão, independente do aumento da taxa de juros, caso o governo não aumente o teto de gastos. Então, isso é uma coisa que está bem preocupante por aqui. Vamos ver o que eles conseguem até 1º de junho. Essa recessão induzida que o governo quer, que seria aumentar o teto de gastos, deixa uma... se não conseguir o governo aumentar o teto de gastos e conter essa recessão induzida, o governo fica sem, digamos, possibilidades políticas
de ajudar as famílias a enfrentarem a recessão e também ajudar as empresas a enfrentar a recessão. Lembra que o governo salvou 2 bancos que foram à falência há poucos dias? Se o governo não tiver dinheiro, se não aumentar o teto de gastos, ele não vai poder ajudar mais ninguém. Então vai ser uma quebradeira geral. É isso que eu entendo na minha base de economia aqui, que é o que está batendo na porta do americano. Sim. Bom, infelizmente, vamos falar de mais dois massacres, dos atentados aí, né? Então, um deles ocorreu no início, no final de semana, que foi no Texas, um homem no distrito de Cold Spring, no Texas, ele é um mexicano, naturalizado americano, estava atirando pela janela e incomodando os vizinhos com tiros. Os vizinhos, então, pediram que ele parasse de atirar, porque tinha um nenê na casa, e eles não estavam conseguindo dormir. Ele, então, foi lá e abriu fogo contra as 9 pessoas que estavam nesta casa, matando 5, entre eles um menino de 9 anos. Né? Essa família era uma família de hondurenhos, e eram todos vizinhos ali nessa comunidade, e então foram mortos. Teve uma perseguição que durou cerca de 4 dias, então a polícia conseguiu encontrar, ele estava escondido dentro de um closet, embaixo de uma pilha de roupa, e a companheira dele também foi presa, então, como cúmplice, e os dois vão responder por esses crimes. O outro atentado aconteceu em Atlanta, onde um homem, depois foi atendido por um serviço numa clínica médica, foi atendido, ficou enfurecido, estava ele e a mãe dele, resolveu abrir fogo também contra as pessoas, acabou matando uma médica, inclusive do CDC, né? O CDC fica lá em Atlanta, matou essa médica que trabalhava no CDC e feriu outras 4 pessoas em estado grave, todas elas mulheres. Coisa absurda, Fábio, meu Deus. Difícil. É difícil. Fábio, obrigado, viu? Agradecemos a tua colaboração, né? Eu sei que você tem muita atividade aí no decorrer do teu dia. Obrigado pela participação. Grande abraço. Tua mãe está por aí ainda? Ainda, vai ficar até depois do Dia das Mães. É Dona Silvana, né? Rosane. Rosane, desculpa. Dona Rosane, desculpa, Dona Rosane. Dona Rosane, perdão. Dona Rosane, um abraço para a senhora. Um abraço na família toda aí, no Christian, Annalise e na Nina. E, Fábio, contamos contigo na semana que vem. Um bom resto de semana, um abraço grande, tudo de bom, fica bem aí, fica com Deus. Um abraço, até semana que vem, se cuidem. Obrigado, Fábio, um abraço para você conosco aqui com os destaques dos Estados Unidos. Seguidinha, já tem a participação aqui da Patrícia Viari, direto de São Chico, com as notícias dos campos de cima da serra. Você confere em instantes. Clube. E a hora certa? Hora certa, confira 8h38. A temperatura está, neste momento, em 18 graus.